Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Bom, eu não sei quantos estão podendo estar aqui toda quinta-feira, né? Quem tem assistido aqui desde que a gente começou a falar sobre isso? Levante a mão. Legal, você está firme, hein? Muito bom. Porque é isso que nós precisamos, estar preparados. Eu falei algumas coisas ainda, mas sobre esse conceito de nós estarmos preparados, porque não é meu, né? O próprio Senhor Jesus, na declaração de Mateus capítulo 24, falando sobre os sinais da sua vinda, ele fala da necessidade de nós estarmos preparados para a sua vinda. Então, se o Senhor ele declara isso, é porque a nossa parte tem que ser feita. E nós não podemos andar desligados, né? E andar desligados é perder momentos e determinadas coisas. Porque, veja, no tempo que nós estamos vivendo e daqui para frente, há essa grande necessidade que eu e você, nós sigamos a direção e a voz de Deus. No meio doido desse, no mundo doido, onde as coisas estão cada vez piores, nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus para a nossa vida. Isso é algo pessoal, cada um de nós tem que descobrir esse equilíbrio de estar no centro da vontade de Deus. Não é uma questão de ser perfeitos, entende, gente? Mas é uma questão de você ter um coração tranquilo, de você estar em paz, de você saber que ali é o seu lugar, ou não há nada de intranquilidade, você não está vivendo dias de insegurança no contexto de coração, afastado de alguma verdade que de repente você já conhece, mas está afastado dela. Não faça isso, não temos mais tempo. Nós temos que ficar debaixo da mão dele. Você lembra quando Moisés disse para Deus assim, lá em Êxodo, falando a respeito sobre Êxodo 33, dá para você abrir? Deixa eu dar uma compartilhada. Em Êxodo capítulo 33, quando Deus chega para Moisés, Abraão já tinha sido, já não fazia mais parte, e diz assim, olha no verso 2, olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar o anjo diante de ti, sobe para essa terra que emana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. E aí, a resposta de Moisés é tudo para nós no verso 14. Veja. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. Não, Moisés, antes ele intercede, dizendo assim, ó Senhor, se você não for comigo, eu estou pulando algum versículo, não estou lendo, onde é que está? Jesus falou assim, peraí. Qual é o verso? 15. Então disse Moisés, muito obrigado. É tanta coisa marcada na minha Bíblia que eu me perdi, perdão. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Porque Moisés sabia, gente, que aonde Deus está, é ali que nós temos que estar. Eu estava pensando um pouquinho conversando com algumas pessoas, sobre elas dizerem que elas gastam o tempo delas servindo a Deus e andando com Deus. Não tem lugar de maior segurança do que essa. Proteção para a nossa casa, para os nossos filhos. Então, gente, é assim mesmo. Poxa, mas vocês são tudo barata de igreja, rapaz. Somos mesmo. Já ouvi isso há muitos anos atrás. Falava de mim e da desse. Vocês só vivem na igreja? Eu falei, amém. E chegamos até o dia de hoje. Você entende? Não tem lugar mais seguro do que esse. Andando com ele, estando debaixo da vontade dele. Tem que pagar um preço, tem um sacrifício. Você está aqui nessa noite, você sempre paga um preço e eu também. Eu quero voltar então, isso é só um detalhe. A gente vai voltar a conversar sobre algumas coisas, dentro até mesmo desse assunto sobre os sinais da vinda de Cristo, sobre a apostasia, as pessoas se separarem daqueles que andam com Deus, mas estão muito comprometidos com a mentalidade errada. E aí fica meio complicado. A gente vai chegar lá. Mas eu quero voltar a conversar algo que eu não terminei com vocês. E lembra que a gente tinha falado sobre isso, que Deus ele revela o seu conhecimento de maneira progressiva e constante, segundo o seu propósito? Porque eu havia dito para vocês que nunca sobre a face da terra cresceu tanto o conhecimento de Deus como nos dias em que nós estamos vivendo. A oportunidade com que eu e você possamos ter base de crescimento. Você vê, apesar dos discípulos terem andado com Jesus, hoje a gente tem uma oportunidade de ter um conhecimento bem amplo sobre a obra de Cristo, pelas cartas dos apóstolos e por tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento, de nós andarmos numa dimensão muito maior, de podermos crescer em cima
vamos dizer assim, dessa plataforma, em cima desse fundamento que os apóstolos colocaram, nós podemos crescer, porque Deus ele promoveu isso, que o homem crescesse. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não é um tempo de ignorância, hein? E Deus ele profetizou isso na sua palavra. Então eu quero te dizer que nunca houve na história humana tamanho crescimento no conhecimento revelado. Eu tinha conversado com isso e daqui eu vou seguir adiante. No conhecimento revelado de Deus como nos dias de hoje. Ok? Hoje você entra na internet e você pode se alimentar lá de palavras maravilhosas. Recebemos aí umas palavras de uma pessoa que completou a nossa escola Atos online. E ela agradecendo a Deus pela oportunidade de poder ter feito a escola, de como a vida dela mudou. Então, usando tudo aquilo que de moderno nós temos hoje. Hoje nós temos a escola Atos online, a pessoa pode fazer. E vai recebendo lá, vai fazendo as provas, ou seja, ela senta diante de algo que não existia há 30 anos atrás. 30 anos, gente. Toda uma história do ser humano de 6.000 anos. Nós estamos usufruindo dessa capacidade de levar a mensagem à distância. E nós podemos, dentro de casa, nos alimentar da verdade. É um negócio maravilhoso. Então, é isso aí. Esse é o tempo que a gente vive. E nós precisamos, isso aí é algo de Deus. Abacuque, no capítulo 2, no verso 14, o que está escrito lá? Pois a terra, como as águas cobrem o mar. Quer dizer, pelo menos da parte aqui do Ocidente, alguém dizer assim, você conhece Jesus? Nunca ouvi falar, está meio estranho. Não é? Nos países que ainda tem certa liberdade, você ter igrejas e você poder fazer esses trabalhos, literatura e tal. Então, nós estamos vivendo nesse tempo super avançado. Então, veja, gente, eu quero te dizer que esse livro chamado A Palavra de Deus, ela está aberto, está aí, escancarado na frente do ser humano para ele ter acesso ao conhecimento de Deus. E nós somos essa porta também. Você é o livro de Deus, você é o livro vivo da pessoa dele. Nesse final dos tempos, para nós ajudarmos, eu venho conversando isso com você. Veja, o plano redentor de Deus já estava escrito, Lucas capítulo 10, no verso 22, tudo me foi entregue, disse Jesus. Ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e a quem ele quer o quê? Revelar. O desejo de Deus é que o coração de Deus, com a sua vontade, seja revelado no nosso coração. Ele não está alheio, distante. Se alguém tem um entendimento que Deus está sentado bem longe, afastado de nós, e nós estamos aqui, como é que é, pastor? Vai se virando aí, porque Deus só está olhando. Olha, cuidado. Não existe isso. Ele quer que eu e você conheçamos a sua vontade. É algo pessoal, sabia? Sabia que Deus tem um plano para você? E é perfeito. Anota aí para você ler em casa. Jeremias capítulo 29, do verso 11 ao 14. Lá de declarações maravilhosas a respeito disso. Depois em João capítulo 8, Jesus dá essa declaração, ó, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Por quê? Porque ele viria para esse mundo para promover a redenção do ser humano, em definitivo, a aproximação da qual hoje eu e você vivemos essa realidade. Jesus, o Espírito dele habita em você. O véu do santuário foi rasgado, ó. Nós podemos ter acesso à presença de Deus. Já não há mais separação. Que coisa maravilhosa, hein? É isso aí, essa é uma realidade. 2000 anos já depois. É por isso que nós estamos vivendo um momento, que é o momento do fim. Então eu quero te dizer que tudo tem o seu tempo determinado. E como eu disse para você, repito novamente, Ele te escolheu para você vir nesse tempo. Que tempo é esse, pastor? É esse tempo. O tempo do fim, que nós estamos vivendo. Você pode estar certo disso. Deus, Ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Isso aí está em Eclesiastes capítulo 3. Veja lá, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada vez mais eu tenho aprendido que situações da nossa vida, elas são resolvidas num contexto, quando chegar o tempo de Deus, aquele momento então se abre. Impressionante isso. Até mesmo nosso crescimento nele, Deus vem assistindo você desde o dia que você entregou a tua vida a Jesus. De repente hoje você está aqui nessa igreja que o Espírito Santo te trouxe. E você veio para esse ministério para você crescer no conhecimento de Deus. Nada disso é natural. É Ele que movimenta tudo isso.
Na verdade, Deus está por trás de tudo que acontece na nossa vida, desde que nós nos entreguemos à vontade dEle. Então Ele promove isso. Um dia você viu uma mensagem, ou você assistiu um programa nosso, e aquilo gritou no teu coração, cara, mas é isso aí. Aconteceu comigo mesmo, muitos anos atrás, a mesma coisa. Então Deus, Ele vê a tua fome e a tua sede, e com certeza está escrito isso, Ele vai te saciar. É só nós darmos sequência a isso, né? Eu estava conversando com uma pessoa ali no gabinete, e eu estava falando para ele, todas as vezes que você reconhecer algo no teu coração de Deus, a única coisa que você tem que fazer, e eu também, é responder. Envolve isso, uma resposta, eu tenho que dar uma resposta. E se eu der a resposta, na verdade eu estou entrando no lugar onde Deus quer que eu ande. É no caminho que Ele aponta para que eu ande, então você vai começar a crescer, e tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida vai acontecer também. Então você entende que se nós entramos na porta dEle, porque Ele nos governa e dirige, lá na frente Ele vai abrir uma outra porta quando o tempo chegar. Diga aleluia. Fica tranquilo que Deus tem muitos relógios ao redor dEle. Esse aqui é do pastor Paulo, esse aqui é do Alexandre, esse aqui... E Ele controla tudo. Aí desperta ele já manda um anjo para resolver uma situação tua, desperta para a Mara, espera lá para o tal Jorjão e tal, e pá. Nosso Pai governa, gente. Nós não estamos entregues à destruição. E o inferno não governa a nossa vida. Mas pastor, eu estou passando na pressão. Amém. Barro na mão do oleiro. Não gostei não. Deixa que Ele está te moldando. Mas a hora que o relógio despertar, pum, vai mudar. Paulo sabia disso em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas que não veem que nós temos que atentar. Porque aquilo que está acontecendo aqui é temporal, ou seja, então o relógio está contando. Então está lá o meu relógio. Elinho, vou te deixar na pressão 15 minutos. No tempo dele. Só moldando. Só moldando. Você entende? Você não está largado. Eu quero te falar que, sinceramente, você tem vivido uma vida que está respondendo ao que Deus te fala no coração. Você está no lugar certo. Nem se preocupe. Pastor, mas tem muita coisa para mudar na minha vida, na minha também, na vida de todo mundo. Ninguém está fora disso. Mas nós estamos numa classe de crescimento. De repente o Marcos está no 3º ano, o outro já está no 5º, no 6º, mas é assim mesmo. Então nós vamos respondendo a Ele, nós vamos passando nos testes. Diga aleluia! Então até mesmo no fim dos tempos, nós estamos sendo preparados como igreja sobre a face da terra, porque eu venho assistindo muitos ministérios que são ministérios de edificação, ministérios sérios, e eles vêm falando sobre o fim dos tempos também. Então, é o momento que nós estamos vivendo, é uma preparação que Deus está fazendo sobre a sua igreja, para que ela continue sendo eficiente sobre a face da terra e seja mais eficiente no momento em que precisar. Diga aleluia. E eu quero te falar, você é instrumento de Deus. Fala para o teu irmão, você é instrumento. Para a construção, sempre será. Ah, pastor, quem sou eu? Eu não sou pastor. E o Kiko? Ninguém está te chamando para ser pastor, cara? Você é uma pessoa, você tem um nome, você tem um coração e você tem verdades instaladas na tua vida. Serás usado por Deus, com certeza. Então nós temos que aprender tudo isso. Então veja, esse plano redentor de Deus, ele foi organizado ao longo de um tempo determinado. Vá comigo lá para você ler Gálatas. Eu vou passar. Em Gálatas capítulo 4, no verso número 4. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Veja, ele está falando do plano redentor. Então um dia Deus teria que encarnar. E esse dia chegou na plenitude do tempo, no relógio. Tocou o alarme, agora é o tempo. Poderia ter sido depois? Até poderia.
Poderia ter sido antes? Até poderia, mas entendendo como Deus trabalha, eu venho ensinando isso aqui para vocês, Deus tem um método, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. A própria palavra revela coisas tremendas a respeito dele. Se vocês vêm assistindo aqui o que eu vim falando sobre as luas, sobre as festas, que elas marcam, elas são um marco na vida da operação de Deus, de redenção sobre os homens da face da terra, na pessoa de Jesus, na Páscoa, no Pentecostes, está faltando a do Tabernáculos, que agora dia 28 é mais uma festa, não terá em 200 anos mais as festas acontecendo justamente com essas luas, as tétrades, então tem sinais mostrando para nós que nós estamos no final. Então, a manifestação da vinda do Senhor, pelo método que Ele vem usando, óbvio, da manifestação para com as pessoas, redentora, tem a ver com a sua vinda. Né? Então, muito legal. Então, Deus estabeleceu um tempo, aí está escrito, na plenitude do tempo. É o tempo dele, não é o tempo do homem. E isso, de uma certa maneira, traz uma tranquilidade ao nosso coração. Porque às vezes o inferno te perturba em alguma coisa que você fala assim, poxa, mas isso já deveria ter acontecido e resolvido. E aí o inferno perturba, é claro, já vem ele. Você pensou algo, ele ajuda a te pensar pior. Pensou em algo, já devia ter resolvido. É claro, ele te largou, te abandonou. E aí ele vai lançando uma porção de coisas para cozinhar o nosso cérebro com os pensamentos errados, quando na verdade só está esperando o relógio despertar. Você entende? O nosso posicionamento de crença pela verdade é invariável. Deus pediu que nós andássemos hoje, amanhã e depois. Ele não disse assim, até sexta. Ele pediu que nós tivéssemos uma jornada contínua de crença. Daí você entende, vá comigo a Hebreus capítulo 10, no verso número 35. Não abandone a tua confiança. Acabo de te dizer, confiança não é uma declaração, é um posicionamento. É um posicionamento de crença até o final. Então diz, não abandone a tua confiança, pois ela tem grande recompensa. No entanto, verso 36, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa no tempo determinado. No relógio, ele vai despertar e vai chegar o momento. A gente vê isso na vida de familiares que ainda não receberam a Jesus e outros que já podem dar o testemunho. Pastor, chegou aquele dia, mês tal, ano tal, o cara entregou a vida para Jesus. Aqui uma grande declaração para dizer que durante todo o tempo de propósito de Deus com a vida do homem, a nossa parte é continuar crendo. Continuar andando. Caminhando. Continuidade é uma palavra super importante na nossa vida. Escreve no teu caderno, continuidade. Você está crendo hoje? Continua amanhã, no outro dia. Pastor, mas é difícil conviver com algo que assim, a gente está esperando que seja naquele dia. Falhou. Falhou não. É porque não veio, não está determinado. Calma, vai chegar. Posso declarar isso com você? É profético, mas é verdade. A tua hora está chegando. De algo que você vem esperando em Deus. Quantos aqui estão esperando algo em Deus, que creem nele, na sua promessa? A tua hora está chegando, rapaz. O relógio vai despertar. Olha lá! Isso aí. O anjo vai chegar. Está resolvido. Esse Sedex não atrasa. Já foi tempo que o nosso correio era preciso. Você vê a falhabilidade do ser humano, mas Deus, o anjo vai vir de amarelo, com um pacote nas costas, de boné. Está chegando a tua hora! Diga aleluia nessa noite. Sabe, o tempo está encurtando, não há mais tempo. Ele tem que resolver e cumprir muitas promessas que ele fez na tua vida. E a gente pode levantar, Senhor, essas são as promessas que você falou comigo, e agora? Ele só faz assim. Chá comigo. Show de bola, né? Então, falando sobre esse conteúdo de tempo, que Deus estabeleceu um propósito dentro desse tempo determinado, que tempo que nós estamos? Bem no final. Dá uma olhada pela palavra em coisas que Deus mostra para mim e para você, que é isso que eu quero
falar contigo, nós estamos num tempo, óbvio, de muitas coisas aconteceram, mas outras que acontecerão. E o tempo do fim está muito próximo. Diga aleluia. De outra forma, que horas que nós estamos no relógio de Deus? Para o final daquilo, a programação que Ele tem com o homem. Porque veja que coisa interessante, há 2000 anos atrás, ou um pouquinho mais, Ele fez a intervenção para mudar a humanidade para sempre. Para resgatar coisas de quanto tempo atrás? 4000 anos que haviam sido perdidas. Um DNA, uma natureza de Deus que foi perdida. E Deus então, em 2000 anos depois de Adão, estabelece uma aliança com Abraão, que dali nasceria uma nação que viria um dia, o quê? O herdeiro, que viria a esse mundo, já profetizado em Gênesis capítulo 3, verso 15, falando sobre a herança da mulher, do qual o inferno ficou injuriado. Por isso, esses anos todos, sempre tentou matar toda a geração desse povo escolhido, exterminar, justamente para que não viesse. Mas ele veio. De uma coisa você pode estar certo: ninguém, Satanás é apenas um anjo criado, não tem poder para frustrar o plano de Deus na nossa vida. Não tem poder para frustrar o que Ele tem preparado para você. Não, você tem que meditar de maneira bem clara sobre isso. A única maneira que Deus pode vir a falhar naquilo que Ele tem preparado é se nós não respondermos a Ele. É a minha pessoa, mas se nós respondermos a Ele, não falhará. Diga aleluia. Não é maravilhoso isso, gente? Então nós estamos vivendo isso. Estamos nesse tempo aí. Que relógio, que tempo. Essa questão de cronologia é muito legal. Um tempo atrás eu já falei sobre esse assunto, mas muitos aqui ainda não sabem. Assim, é uma maneira, não estou dizendo que isso que eu vou apresentar para vocês é uma doutrina. Isso não é doutrina, mas isso é algo que está na sua palavra e deixa a gente pensando sobre a maneira de Deus trabalhar. A numerologia na palavra é um negócio muito interessante, gente. Não é uma questão de astrologia, não é uma questão estranha isso aí, não é algo que está aqui, de conceitos, de números estabelecidos, você percebe, de padrões em relação a determinados números de coisas que acontecem. Ah, pastor, então a gente vai declarar que então o próximo vai ser assim. Eu não estou declarando isso, mas estou dizendo que Deus ele tem uma maneira de trabalhar. E Ele mostra através da sua própria palavra. Ele mesmo se revela nisso tudo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Veja que interessante, vai em Gênesis capítulo 1. Que tempo que nós estamos vivendo nesse relógio de hoje? Quando Deus ele termina tudo o que Ele tinha feito no capítulo 1, Ele diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, houve tarde e manhã, e justamente todo o conceito da criação é estabelecido em dias, não é isso? No sexto dia Ele constrói quem? Ele constrói, ele monta, ele cria, né? Ele cria quem? O ser humano. Então está escrito, viu Deus quando tudo fizera, eis que era muito bom, houve tarde e manhã. Diga, tarde e manhã. Óbvio que Ele está estabelecendo tempos, não é verdade? Depois, e havendo Deus terminado, né, no verso número 2, no dia 7, a sua obra que Ele fizera, Ele resolveu o quê? Tirar um day off. Ir para a rede, os nossos amigos nordestinos, ficar ali à beira-mar, tomando uma aguinha de coco. Por quê? Ele deu um day off. É engraçado que as coisas são escritas, a gente lê, mas a gente não associa muitas coisas. Mas Deus estabeleceu uma ordem. Ele trabalhou em 6 dias e no 7º Ele fez o quê? Ele descansou. O pastor ele estava muito cansado. Não vamos entender por esse aspecto de força física, né? Porque a nossa mente não vai conceber isso. Mas Ele estabeleceu um dia para ficar na dele. Término. Vamos dizer assim, o 7º significa término. É bom a gente pegar isso. Então, nós vemos aqui um trabalho executado por Deus num período de tempo. Então tem início, meio e tem fim. Diga início, meio, tem fim. Então, nós olhamos hoje do ponto de vista, desde que Deus criou até chegarmos aqui com toda a revelação de verdades, a obra de Jesus e tudo que a gente vem analisando, e nós sabemos que nós estamos no tempo de terminar tudo que Deus começou.
Só um aleluia ali. Eu estou feliz também, porque nós somos dessa época, do tempo do fim. Pastor, e aí? Quando terminar? Não vai ter mais nada, nós vamos dormir para sempre, vamos ficar nas nuvens tocando harpa. Não. Eu só quero te dizer que Deus ele é maravilhoso. E com certeza esse é um período que nós estamos vivendo do propósito de Deus sobre a face da terra com a humanidade. É um período ínfimo, desse tamanhozinho. Dos propósitos que ele tem para a eternidade comigo e contigo. Você não vai aguentar de tanta eternidade. Vai ter que viver para sempre, meu irmão. E nós vamos cumprir o propósito dele. Aliás, eu quero te falar, eu já falei isso aqui, comentei, esse tempo terráqueo, ok? Esse tempo terráqueo é um tempo de preparação da tua vida. Depois o anjo vai puxar a lista. Pastor Paulo, descartado. Não é para mandar ele para o inferno, não é isso, mas Deus está preparando, e nós estamos sendo preparados para propósitos futuros. Eu creio nisso. Porque senão seria boring, a nossa vida, chega lá em cima, fazendo. Você sabia que muito cristão ainda tem essa noção, cara? Que a gente vai para o paraíso e não vai fazer nada. O que você vai fazer agora? Eu não vou fazer nada. Já não fazia na terra, né? Por isso o patrão mandou embora. O patrão mandou embora, já não fazia na terra. Vai ficar, o anjo está anotando tudo. Não trabalhou aqui? Vai trabalhar mais lá em cima. Vai ter que carimbar. Ai, meu Deus. Não carimbou aqui? Vai ter que carimbar lá em cima. Pastor, eu pensei que eu ia ficar no cantinho. Vai ficar no cantinho. A tua vida é muito preciosa. Deus tem preparos. Ele tem... Nem começou ainda. Então eu quero te dizer que a Bíblia ela mostra exatamente isso, um trabalho realizado em 6 períodos de tempo. Não é isso? Falando sobre o descanso no 7º período e o último. Então 6 para trabalho e 1 para descanso. Então Deus, ele começa e termina a recriação da terra e a criação do homem em quantos dias? 6. Está comigo a Êxodo, capítulo 20. Acho que eu tenho aqui. Tenho 9, mas abre lá no 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A declaração de dias. É que eu não quero entrar no conteúdo de dizer se sábado é o dia do descanso ou domingo. Esquece isso aí. Eu estou falando sobre períodos. De 6 períodos. Ou se nós temos 7 períodos. 1 é de descanso. Ok? Então legal. 6 dias, no verso número 9, Deus declara ao ser humano. Declara o quê? Você trabalhará. E fará toda a tua obra. Deus estabeleceu esse mundo para que eu e você trabalhássemos e fizéssemos crescer esse mundo, não é verdade? Então, foi dado ao homem o direito de exercer autoridade sobre a face da terra, sabia? Quem manda na terra é você. Agora repita comigo os homens. Quem manda lá em casa é minha mulher. Você sabe, cara. Poxa, não repetiu, né? Poxa, eu vou te falar, hein? Estou falando para você ser sábio. Comidinha sempre quente. Aqueles negócios que o homem gosta também, tudo legal. Ué, gente. Os homens ficaram desanimados. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Quem determinou isso? Deus. Demais. Veja agora o verso 10. Mas o 7º é o quê? É o sábado, ou seja, o dia, o período do Senhor. Teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem os teus, nem a tua serva, nem o teu animal. Vai ter que amarrar o bicho. O cachorro não pode nem andar em casa. Nem o forasteiro. Verso número 11. Porque em 6 dias, diga 6. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º
Descansou, por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Interessante porque ele dá uma declaração em relação ao homem, justamente num padrão semelhante ao que ele fez. Ok? Deus trabalhou 6, descansou 1. Ele disse para mim e para você, vocês fazem 6 e trabalham e descansam 7. Muito legal essa ordem estabelecida por Deus. Se você for ler a palavra, Deus é um Deus de ordem, gente. Nada é fora de ordem. Se você imagina que as coisas estão... Pastor, não sei nem como é que os planetas giram. Como é que... Cara, está tudo em ordem. Você sabe disso, isso dá um pouquinho de ciência. O nosso planeta, se estivesse um pouquinho mais para cá, torrava. Se estivesse um pouquinho mais para lá, congelava. É brincadeira. Que precisão é essa? De rotações e órbitas que promove esse sistema solar, do qual nós temos essa atmosfera e podemos ver tudo na mão de Deus sendo controlado por Ele. Não há nada fora do controle, não há nada assim, isso aí foi uma explosão. Caramba, cara, só tem doido. Toda vez que fala em explosão é pedaço de perna para lá, gente para lá e tal, sempre destrói, mas essa explosão construiu tudo, não existe isso, gente. O homem tem que pensar, e se pensasse um pouquinho, não declararia tamanha besteira. Eu estou convencido que cada vez mais, lá no fundo as pessoas dizem assim, eu sei que tem um Criador, mas não admito. Porque não pode ter essa perfeição e todo esse controle, toda essa ordem, sem alguém por trás. Alguém sentado no trono, diga aleluia, do qual eu e você, nós cremos. Por isso, então, nós entendemos. Está claro isso? Então, semelhantemente, eu quero te dizer, Deus também entrega a terra ao homem. Com esse prazo, um período de tempo determinado para trabalhar. Então não é uma coisa da infinito. É claro que não. Interessante que essa ordem só foi dada após a queda do homem, né? Alguma coisa aconteceu, óbvio, naquilo que Deus já havia determinado, mas o homem atrapalhou e ele tem sempre um plano B, óbvio, né? Sabendo de tudo isso. Mas ele estabeleceu, foi ele quem fez. Agora veja, esta é a primeira referência aos dias que o homem trabalhará sobre a terra. Já falamos já desde o Velho Testamento. Em Gênesis, então espiritualmente falando, ouça isso, igreja, essa referência mostra que o governo do homem sobre a face da terra tem um prazo para expirar. Tem um prazo. Se você for ler o livro de Apocalipse, lendo até mesmo aquilo que eu já compartilhei, falando um pouquinho aqui para trás, nas quintas-feiras, sobre o tempo do fim, onde essa terra será destruída, não é verdade? E novos céus e nova terra Deus criará. É verdade isso ou não? Isso não é a minha palavra, é o que Deus escreveu. Então, nós estamos chegando para um fim de uma era do homem sobre a face da terra. E é exatamente isso aí. Nós estamos chegando a esse momento. Então, a maioria das pessoas que estudam e tem um entendimento um pouquinho sobre como é que vale esse padrão de números na palavra de Deus, concorda que o número 6, e nós sabemos disso, é o número de quem? Do homem. E o número 7? É o número de Deus. Em relação ao 7, muitas coisas são super interessantes. É como se fosse a questão completa de Deus. Pertence a Deus. Há um número de citações a respeito do número 7. É um negócio gigante na palavra, mas é um negócio assim, interminável. 7 igrejas do Apocalipse representa algo que depois nós vamos falar aqui, representa a totalidade da igreja. Às vezes as interpretações elas podem até ser diferentes, mas eu não posso dizer para você, lendo o livro de Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, sendo Laodiceia a última, que seria a última igreja da qual nós estamos vivendo. Quem sou eu para dizer isso? Mas o que eu acho interessante é que Jesus dá uma declaração sobre a igreja referindo ao número 7, porque eram 7 igrejas na Ásia Menor. Existiam outras, mas por que ele escolheu 7? Sei lá, pastor, também, sei lá. Mas por que 7? Podia ter sido 8, 9, 10. Então há muitas coisas ligadas ao 7. Então, tipo, o que acontece nas igrejas e as coisas da qual Jesus fala, olha, vocês precisam corrigir isso, e essas aqui vocês estão bem, porque é interessante, em todas as igrejas, Deus sempre traz um elogio. Jesus chega para falar, cara, muito bom. Vocês estão fazendo isso, aquilo, outro. Aí ele vem com o jeitão dele. Mas olha, vem cá.
Você entende que Deus sempre olha para a gente, ele sempre nos entusiasma, Ele sempre nos levanta, Ele sempre encoraja, mas também tem um outro lado da mão dele, sempre transformar a gente. Fazer com que eu e você andemos aonde? No lugar próprio. Eu fiquei impressionado, estava dando aula na escola bíblica na terça-feira, e me veio essa inspiração de ler essa passagem. Fui para casa e fiquei meditando sobre ela. Vou mostrar para você. 2 Timóteo, capítulo 3. Quem está dormindo, diga aleluia. Pastor, vai direto ao assunto. Estou indo. 2 Timóteo, capítulo 3, e aqui mostra qual a finalidade. Deus, sendo a sua palavra, está no nosso meio. Com que propósito? Qual o propósito? Veja, no verso 16 diz que toda a escritura, que é a palavra viva, é Deus, é inspirada por Ele, e ela é o quê? Útil. Agora, as referências da utilidade da verdade, olhem para cá, é isso que me chamou a atenção meditando em casa. As referências da utilidade da palavra me chamaram a atenção porque elas mexem com a minha transformação. Elas não mexem porque, veja, qual é o nosso problema em relação a ser transformado? Nenhum, pastor, eu quero ser transformado, mas a tua carne odeia. E a minha também. A carne, cara, nunca está preparada para mudar. Ela sempre acha que está bem. Nosso problema, gente, em si, até conversando sobre isso aqui no domingo pela manhã, eu nem terminei isso aí, a gente vai terminar aí pelo meio do caminho, sei lá quando. Mas a Bíblia declara que o meu problema, a minha verdadeira luta, não é contra o diabo. Porque ele é inimigo derrotado, diga aleluia. Agora, se eu sou nova criatura, ele perdeu. Não sou mais dele. Pastor, mas bem que ele perturba, eu sei. Mas ele é inimigo derrotado. Agora, o meu inimigo, todo dia, desde a hora que acordo, chama-se a minha carne. E eu já expliquei isso aqui para você, que carne nada mais não é isso aqui, mas é uma mentalidade que todo dia me assedia, naturalmente falando, afastada da verdade, que tende a governar e dirigir as minhas ações. É essa mentalidade, da qual nós somos influenciados, da qual convivemos nesse mundo. Parece que o negócio entra. Quando você vê, nós estamos pensando coisas indevidas. É a carne. Pastor, o que a gente faz com a carne? Ela está morta, tem que matar ela todo dia. Há um balão nela. Imobilização todo dia. Quando eu te ver você rolando no chão, batendo em você, eu já entendi. Olha lá. Está lá um verdadeiro cristão lutando contra a sua carne. Olha que maravilha. Rapaz, está matando a carne. É isso que o apóstolo Paulo diz, que a nossa luta, no contexto de ser humano, é contra principados, mas, rapaz, como ele age no poder de influência na nossa carnalidade. Gálatas, não satisfaça a concupiscência da carne. Vou ler só um verso aqui para te ajudar, hein? Gálatas, capítulo 5. O apóstolo Paulo dá uma declaração muito legal. Ele diz o seguinte, no verso número 13: porque, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, nós fomos libertos de um DNA, de um fracasso, de uma iniquidade que nos atrelava às trevas. Nós fomos libertos, diga aleluia. Ele nos libertou, nós somos filhos do Deus Altíssimo, temos o DNA do nosso Pai. E diz assim, vocês foram chamados a essa liberdade. Mas diz assim, porém, não use dessa liberdade para dar ocasião o quê? Pois é. Então, para com ela, está escrito um pouco mais à frente, que nós devemos o quê? Não satisfazer a concupiscência da carne. Então, a própria igreja de Apocalipse, as 7 cartas, ela tem, na verdade, você pega o bojo delas, as 7, tem Deus falando, olha, isso é excelente, vocês estão fazendo, mas isso aqui vocês têm que corrigir. Então, para mim, essa é a minha opinião, tem muita gente que estuda e acha que é assim, o assado, não tem nada escrito, Jesus não disse, Laodiceia é a última igreja a partir de 2000.
ou a partir de 1800. Mas nós temos que pegar como um recado geral, ou seja, o que acontece nas igrejas, nas 7 igrejas, é o recado que eu e você precisamos ter de Deus a respeito de como a igreja deve ser. Diga aleluia. É isso aí, para a gente não cair nessa cilada de declarar, Laodiceia é a última. E aí fala uma opção de coisa lá e o pessoal esquece das outras. Não, é o recado de Deus, é sempre completo no número 7. Então vamos supor que Deus desse 7 recados para mim e para você. Qual seria o mais importante? Eu gosto do número 1. São os 7. Então vamos juntar o quê? Aquilo que é completo. Tem essa noção aí, anota no teu caderno, de que 7 é a operação completa de Deus. Deu para pegar? 7 igrejas do Apocalipse, só no Apocalipse, 7 Espíritos de Deus, 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos. E assim vai, tem 7 para tudo quanto é lado. O número 7 é o número da perfeição e pertence a Deus. Pra você ter uma ideia legal, que curiosidade, Enoque foi o 7º da geração após Adão. Tanto é separado e pertence a Deus que ele o quê? Já não era, foi arrebatado. O primeiro homem a ser arrebatado. Imagina, o primeiro a chegar e falar, nossa, o céu está vazio, rapaz. Já está há muito tempo lá. Foi escalado. Qual é a tua função? Já que não tem ninguém, vai receber os que vão chegando. Pertence ao Senhor. Alguém está entendendo isso aí? É o 7º, isso está lá em Gênesis. Anote aí para você ler, no verso 24. Deus o levou para si. Agora, continuando a falar sobre o período de tempo, vamos ao Salmo 90. No verso número 4 diz, pois 1000 anos aos teus olhos, o quê? São como o dia de ontem, que se foi com uma vigília da noite. Essa é uma referência interessante. Eu estou dizendo para você, isso aqui não é uma doutrina, porque de repente, para Deus 1000 anos é como um dia. Pedro fala sobre isso, e um dia como 1000. Que precisão nós temos para dizer isso? Nós temos algo para ser falado. Porque nesse período de 6 anos, praticamente já completos, que nós estamos vivendo desde a formação de Adão, Deus já cumpriu algo em relação à redenção do homem. Então dizer que nós não estamos no final, seria só um doido. Porque se Deus começa, tem um meio, e termina, e a questão dele era resgatar de volta o DNA perdido, Indiana Jones, foi lá, resgatou o que Adão perdeu, e trouxe de volta, e caiu justamente dentro desses períodos. Poxa, seria um doido dizer, pastor, ainda tem muito para acontecer. Vai nessa. Esse é que é o detalhe que é interessante quando Jesus cita, e quando Pedro cita, ele expõe nesse posicionamento que as pessoas estão dormindo. Que os caras estão dizendo, mas isso sempre foi falado. Eu já ouvi desde pequenininho que Jesus vai voltar. Até hoje não veio. Cara, não cai nessa cilada. Da mesma maneira, na plenitude do tempo, Jesus veio. Ninguém reconheceu, mas está escrito no Velho Testamento que Jesus falou, olha, tudo que de mim estava escrito. Por que ninguém reconheceu? Porque ninguém estava preparado. Porque muitos anos já tinham se passado. E ninguém aguentou. Uma geração, outra geração, Jesus não veio mesmo, então Jesus não veio mesmo. E o que Jesus fala em relação lá, e depois a gente vai analisar sobre as virgens, que 10 e 5 não estavam preparadas, Jesus falou, olha só, tem que estar preparado. Esse não é um assunto mais para nós ficarmos assim, depois eu ouço a respeito disso. Não faça isso, que não dá mais tempo. O tempo agora é de preparação, diga aleluia. 7. 1000 anos, veja aí 2 Pedro, olha o reforço, segundo testemunho na palavra. Sobre 2 testemunhos tudo é estabelecido, né? Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como? Olha como Pedro coloca, olha, vocês não devem esquecer. Amados, não se esqueçam. Como é que Pedro colocou? Que um dia é como? E 1000 anos como? Ele tira a referência do Salmo. Então, eu quero te falar, dando esse acréscimo, de que 1000 anos para o Senhor são como um dia para o Senhor são como 1000.
Você volta a lembrar comigo aquilo que a gente falou. 6 dias trabalhará e no 7º o quê? Muito legal. Este é o princípio, gente. Há um propósito de Deus. É tão bom. Eu sou um cara super feliz nesse contexto de estar vivendo o final de algo que Deus reservou. Qual o período que eu e você estamos inseridos hoje como igreja? No final. Porque até mesmo a igreja ela surgiu como um corpo de Cristo depois de 4.000 anos de existência do ser humano. Aguenta aí, Natan, aguenta aí. Quem está entendendo? Então vai lá, Joel capítulo 2. Não vou não, pastor, que o senhor vai passar a tela. Isso. E acontecerá depois que eu li com vocês que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos derramarei do meu espírito. Veja o que está escrito aí, naqueles dias. Muito interessante, né? Agora veja, o apóstolo Pedro, ele pega isso, como eu li com vocês, deixa eu voltar aqui. E ele diz lá assim, acontecerá, grifa essa parte, últimos dias. Joel diz o quê? Naqueles dias. Pedro coloca como? Últimos dias. Então vamos fazer essa barra para a gente entender algo. Está lá o número 1, criação. Número 7, Deus perfeito, que Ele estabeleceu isso como algo, como um propósito, como algo feito de 1 ao 7. Trocando isso aí para anos, do qual nós estamos inseridos sobre a face da terra. É a nossa consciência em relação à verdade e tudo que está acontecendo. Veja, temos Adão, nós temos Abraão. 2.000 anos depois de Adão, depois nós temos Jesus homem, porque Ele encarnou. E o final é justamente isso. Jesus Deus. Porque Ele não descerá da mesma maneira que Ele veio a primeira. Interessante isso, né? Na primeira, Ele veio como um cordeiro para ser sacrificado. Ele voltará como leão, o Rei da Glória. Meu irmão, quando Ele descer, Ele vai vir como o Senhor dos Senhores. Ele veio em humildade, porque precisava representar o homem, mas agora Ele verá em todo o seu esplendor e a sua glória. É a vinda do Senhor. 7, porque pertence a Ele. Então vai colocando isso para você pegar. Tempo de um dia, 1000 anos. Você só vai fazendo as contas aí. Pastor, na verdade a gente já passou de 6. Passamos um pouquinho. Estou preocupado. Não é para você se alegrar. Porque todas as vezes que nós falamos sobre isso, tem que haver uma alegria no nosso coração. E o apóstolo Paulo fala, quando a questão de nós encontrarmos com o Senhor nos ares, ele fala assim, para que vocês se alegrem e edifiquem com isso. Qual nós vamos falar mais sobre isso. Então, Jesus homem, veja que coisa interessante. Quando a gente diz assim, dentro de 7, quais seriam os últimos dias, eu não posso colocar de 4 para lá, mas eu posso colocar de 5, 6 e 7 para lá. Porque o apóstolo Pedro disse que nos últimos... Mas espera aí, vamos tirar agora o contexto aqui, 5 e 6, sendo os 2 dias finais. Continuam sendo 2 últimos dias? Podem ser últimos dias? Podem. 3 pode. 2 pode. 1 não dá. Para colocar no plural, a gente pode colocar 2. Por que isso aí? Por detalhe do 7º pertence a Ele. Alguém lembra que nós lemos aqui que Deus completou em 6 dias, o 7º Ele descansou, que Ele passou o recado que nós trabalharíamos 6 e no 7º está acabado, não tem mais o que fazer. Então esse tempo, creio plenamente em tudo aquilo que está escrito na palavra, queridos, ele está muito perto. Então imagina esses 2 últimos dias. Tem muitas coisas na Bíblia sobre 2.
Eu vou deixar isso para a próxima quinta-feira para a gente conversar. E a gente pensar um pouquinho sobre isso. Alguém está pegando? Escuta o que a gente vem colocando aí sobre slides, isso tudo está tudo na internet. Então quem quiser assistir, voltar a assistir aqueles encontros da última que eu fiz sobre as luas e coisas interessantes, justamente para mostrar para a gente, são sinais, coisas que Deus está colocando na sua palavra. Não tem como, gente. Olha só, a missão da igreja não é prever o dia nem a hora. Isso é um doido que faz isso. Isso não tem um espírito. Jesus já falou, não adianta. Mas ele pediu que nós andássemos preparados. Bom, se nós estamos reconhecendo tantas verdades na palavra, está aqui escrito, nós não vamos preparar para o momento em que nós estamos vivendo? Pastor, mas será daqui a 5 anos? Sei lá. Mas o que ele vai cumprir, ele vai cumprir. Peraí, ele já estabeleceu 2 cumprimentos, vindo o Filho dele, estabeleceu o Espírito Santo, nós estamos no período da igreja, nesses 2 anos, trabalhando o que precisa fazer, mas está acabando. O dia de trabalhar vai tocar o relógio da sirene da fábrica. Aí o cara vai lá, bate o ponto, pum. Ó, viu? Cacilda, o que é isso? Olha aí, viu? Obrigado, Senhor. Foi audível, hein? Vamos ficar de pé, aleluia. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.